Então, boa noite, bem-vindos a todos. Nosso tema de hoje é modo de vida inteligente e gentil. Se a vida não estiver funcionando bem no âmbito do ser, a outra parte também não poderá dar satisfação. Pode ser que haja sucesso em termos de números, mas o novo conceito de sucesso inclui a experiência de contentamento. É sentir-se bem com você e com os outros, e as pessoas sentirem-se bem com você e você se sentir bem com aquilo que está fazendo. É um tópico relacionado ao conteúdo do livro A Alma no Negócio. Uma excelente sugestão de presente para o Dia dos Pais, do Ken O'Donnell. É um livro que eu tive o cuidado de olhar novamente, que foi escrito há mais de 30 anos, um livro super atual, que fala de questões super atuais, de meio ambiente, de consumo, da gente voltar a atenção para o interior. Tem várias maneiras, mostrando uma maneira de ser, outra maneira de ser, tem exercícios, tem meditações, então um livro assim, né, maravilhoso para a gente ter, para a gente presentear, para a gente ter na nossa biblioteca pessoal de autoconhecimento e autoaprendizado, né? E ele começa com assim, uma frase que eu gostei muito, que é: o terceiro milênio será espiritual ou não será? Então, né, é uma frase de André Malraux, um escritor francês. Então, vou repetir a frase: o terceiro milênio será espiritual ou não será? Então, já começa por aí a gente estar atento a essa chamada com que se inicia o livro, né? E ele também começa assim: é um livro sobre esperança. O quanto que o mundo está precisando de esperança no mundo de hoje, né? Esse mundo precisando de esperança. Todos nós precisando de esperança, né? De aumentar a esperança. E o nosso convidado especial da editora Brahma Kumaris hoje, é o Ricardo Scaffi. Ele é membro da equipe de coordenação da Brahma Kumaris em São Paulo, professor dos cursos de meditação e qualidade de vida da BK. Ricardo é um excelente intérprete, super organizado, uma pessoa super centrada, que eu gosto sempre de estar trabalhando junto com ele. Aprendo muito com o que a gente chama de Dharna aqui na nossa escola, né? O Dharna que o Ricardo tem, que ele aprende, que ele coloca em prática sempre. Então, bem-vindo, Ricardo. Olá, boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Vamos lá, então. A Valdete fez a apresentação, né, o título do livro que nós vamos estar abordando, que é A Alma no Negócio. Eu vou colocar rapidamente a capa para vocês verem do livro, né? A Alma no Negócio, esse livro foi escrito no início da década de 90, e o título da palestra hoje é Modo de Vida Inteligente e Gentil. Então, quando fui convidado para dar essa palestra, né, pela equipe da editora, pensando nesse assunto, eu estava pensando, né, o que de fato é ser inteligente, né? Tem várias interpretações para isso. Talvez se eu tivesse na minha época de escola, ainda adolescente, eu lembro que inteligente era sempre quem tinha sempre as melhores notas nas matérias, quem era o mais rápido nas respostas. Mas com o tempo você começa a interagir com outras pessoas, depois você se envolve em ambiente de trabalho, você começa a ver que o conceito de inteligência é bem mais amplo do que só isso, né? Hoje em dia, já há algum tempo, é bem difundido esse conceito das inteligências múltiplas, né? Às vezes a pessoa não é o que tira as melhores notas, mas é a pessoa que
é capaz de se apresentar bem em público, por exemplo? Ou é a pessoa que é capaz de ser acolhedora para os outros? Eu penso, por exemplo, na minha criação, na minha família, com meus pais era bem claro isso, né? Meu pai muito dessa área de exatas, sempre rápido, ágil, tal. Por outro lado, a minha mãe, que nunca teve um emprego formal, mas totalmente acolhedora, né, ponto de harmonia na casa. Então, cada um expressando uma forma de inteligência, né? Hoje em dia eles falam da inteligência dos atletas, a inteligência dos dançarinos, tem várias formas que são descritas como inteligências. E nesse livro, Alma no Negócio, na medida que eu dei uma revisada nele, pensando no nosso encontro dessa noite, se eu tivesse que definir numa frase como que o livro trataria quem é a pessoa inteligente no mundo de hoje, ele vai tratar que é a pessoa que se auto-administra bem, né? O livro ele começa dando um cenário do mundo, né? Foi na época da Eco 92, que é aquele encontro da ONU sobre o meio ambiente que aconteceu no Rio, e todo mundo discutia, né, crise climática, e aí no mesmo período crises políticas, econômicas, em meio a tantas questões na sociedade, como eu estou em relação a tudo isso. Então, grande parte a linha mestra que o livro vai trabalhando, é o que a gente vai conversar nesse encontro dessa noite, está conectado a esse assunto da autoadministração, né? Num mundo em que a gente tem pressões, né? A gente tem pressões pode ser do trabalho, pressão da economia, do governo, a gente pode ter pressões, alguma questão nos relacionamentos, nossos próprios pensamentos, né? Pensar sobre muitas coisas que já aconteceram no nosso passado, às vezes pressões sobre o que a gente vai ter que fazer mais para frente, questões da nossa saúde, essas coisas acontecem, né? E continuam a vir, né? Para qualquer pessoa, né? Às vezes a pessoa começa a meditar e fala assim: ah, agora eu não vou ter mais problema. Não, a vida vai continuar trazendo as situações, né? Mas o que o livro traz muito interessante, numa das primeiras capítulos, primeiras sessões, é que a parte dessas pressões que o mundo traz e continua trazendo, a gente tem a nossa resistência interna, né? Essa resistência interna seriam as nossas qualidades internas, como a compreensão, a nossa paz interior, o amor próprio e nossos poderes internos, né? A capacidade de tolerar, de se adaptar, de ter discernimento. Ligado a essa questão de as pressões do mundo e comparação com a nossa resistência interna, eu separei uma frase do livro que fala o seguinte: é um ditado chinês que fala assim: ok, que os pássaros de preocupação e tensão voem ao redor da sua cabeça. Isso você não tem como mudar, mas que eles façam ninhos nas suas cabeças, isso sim você pode impedir. Então, os pássaros de preocupação e tensão vão continuar vindo, né, do mundo, as pressões da vida, quer seja da nossa própria cabeça externa, mas o quanto que a gente alimenta isso e permite que esses pássaros formem ninhos, aí já é uma outra história. Aqui no livro, isso é apresentado como um ditado chinês. E com certeza, né, eu acredito que a grande parte de vocês já está habituado nos encontros, aulas da Brahma Kumaris, nessa, e muitos são praticantes já há algum tempo, a gente sempre aborda, né, como que a meditação nos ajuda nessa parte de fortalecer a percepção dessas nossas qualidades e poderes internos, que eu vou estar falando mais no decorrer do encontro.
Outra questão ligada a essa autoadministração, que é um ponto bem interessante que o livro aborda, eu vou comentar um pouco a respeito, é que essa autoadministração, ela vai se refletir gradativamente em a gente ter a intenção de ter mais um balanceamento na nossa vida, né? Tem uma imagem que é proposta no livro, e para quem já fez alguns cursos da Brahma Kumaris até já viram ou já ouviram em palestra, que é o seguinte: imagina uma mesa com 4 pés, uma mesa quadrada com 4 pés. Um pé dessa mesa é a sua vida interior, o eu comigo mesmo. O outro pé dessa mesa é você com seus relacionamentos principais. O outro pé dessa mesa é você e a sua profissão. O outro pé dessa mesa é você e sua saúde, né? E quanto de energia e tempo e pensamentos eu tenho dedicado a cada uma dessas áreas da minha vida. Imagina que a quantidade de energia e tempo se reflete no tamanho desses pés, como uma reflexão individual, né? Como que estaria a sua mesa hoje? Você coloca um copo d'água em cima dela, ela vai parar certinho. Você coloca uma bolinha, ela vai rolar para um lado, vai rolar para um outro, tá mais para um lado, tá mais para o outro. Às vezes acontece, né? De acordo com a fase na vida, às vezes a gente está tendo que dar mais atenção para alguma questão de relacionamento, às vezes é mais questão de saúde, às vezes a gente está muito focado na nossa profissão. E tem a questão do lado interior, né? Uma dessas questões dessa vida com sabedoria, ou com o título da palestra hoje, essa vida com inteligência, está conectado junto com todas as responsabilidades, compromissos que a gente tem na vida, a gente sempre dá o tempo indispensável para o nosso cuidado do nosso eu interior, né? Nossa vida interior. Esse pensamento que eu vou estar comigo mesmo onde quer que eu esteja. Eu estou comigo na empresa, eu estou na minha companhia quando eu estou na minha família, eu estou na minha companhia quando eu saio de férias para o interior, para o norte, para o sul, né? A gente sempre vai estar na nossa companhia, né? Então, um aspecto dessa sabedoria espiritual, de que de alguma forma o livro aborda, está conectado à pessoa realmente considerar que essa energia, essa atenção para consigo mesmo é muito relevante, né? Boas leituras, a prática da meditação, que o livro dedica uma boa parte do seu conteúdo para tratar da meditação, principalmente nas partes finais, estar em boas companhias, né? Tudo isso coopera para esse cuidado interior, para a gente manter um padrão interior. Mas nenhuma dessas pernas por si só resolve esse balanceamento dessa mesa. Porque, por exemplo, se eu só cuido do meu eu interior, mas eu estou descuidando da minha atenção com meus relacionamentos mais próximos, alguma coisa não vai estar bem. Em algum momento, a vida vai chamar a atenção que alguma coisa precisa ser melhorada ali. Ou eu estou cuidando muito bem dos relacionamentos, mas eu não estou cuidando da minha saúde, por exemplo, da mesma forma. Ou eu cuido da minha saúde, mas eu não física, mas eu não estou dando atenção para minha alma, para a alma que eu sou, para o meu eu interior. Ou eu cuido de uma outra área e estou descuidado na minha profissão, ou vice-versa, né? Então, essa questão que a vida interior é sempre a base, mas a gente não pode se tornar descuidado sobre essas outras áreas. E é tão bacana, é tão interessante que, na medida que a pessoa começa a ganhar pontos, avançar positivamente em querer melhorar a sua atuação no cuidado com ela própria, da sua saúde, melhorar a qualidade dos relacionamentos e levar qualidade para o seu trabalho, para o seu serviço, um desdobramento que a pessoa começa a receber bons sentimentos de outros, né? Bons votos de outro.
E esse é um outro aspecto que eu anotei aqui, que é tratado no livro, e foi abordado, inclusive, no anúncio da palestra, que é a questão do contentamento, né? Que na medida que a pessoa recebe esses bons sentimentos, esses bons votos, isso ajuda ela a estar mais satisfeita. Porque não importa se eu, com o meu talento profissional, as minhas habilidades técnicas, eu avance muito bem, ok, eu estou muito bem nessa área, mas nessa visão mais ampla de inteligência, que entra, a gente pode até chamar num nível maior, que é essa sabedoria, que é essa inteligência vivida na prática, digamos assim, né? Nesse grau de sabedoria, a pessoa, ok, eu estou bem na parte técnica, na parte profissional, mas o quanto que eu posso progredir nesses outros aspectos da minha vida? E o oposto é verdadeiro. Às vezes eu estou indo muito bem nos relacionamentos, mas em que outra área que eu preciso dar mais atenção? Em algumas aulas de aprofundamento da Brahma Kumaris, tem algumas aulas que são muito interessantes que fala que a gente deveria reivindicar 3 certificados de contentamento. O contentamento de estar satisfeito eu comigo mesmo, satisfeito com as minhas escolhas, como eu tenho usado minha energia, meus recursos, meu processo na vida. Esse é um certificado. O segundo certificado de contentamento é em relação aos outros, né? Outros estarem contentes comigo, né? E tem essa reflexão que algumas aulas falam, que é, ok, dificilmente 100% das pessoas vão estar totalmente contentes com você, mas vocês deveriam ter um certificado de 95%. Então, já é uma meta elevada, já tem uma margem de desconto. E o terceiro certificado de contentamento é sentir que o próprio Deus, a fonte, está contente com você, de você estar sendo um bom filho de Deus nessa novela da vida, né? É algo bem interessante. Bom, o título do livro, né? Eu vou colocar de novo, alguns chegaram depois aqui na palestra, é A Alma no Negócio, né? Normalmente tem aquela expressão, a alma do negócio, mas o título escolhido foi A Alma no Negócio. Em que sentido, né? Eu sou essa alma no negócio do dia a dia, quer seja no meu ambiente profissional, eu sou a alma, esse ser no ambiente da família, eu sou essa alma no ambiente do lazer, no clube, na academia, no parque, na praia, etc. E como é ser, de fato, essa alma vivendo tudo isso, né? Hoje a gente não vai se aprofundar tanto nesse assunto, né? Eu sei que alguns que estão assistindo, grande parte teve inclusive a oportunidade de fazer o nosso curso de introdução à meditação. A gente tem uma aula inteira dedicada a esse assunto no curso. Vale a pena quem ainda não teve a oportunidade, seja o curso presencial ou a versão EAD online, mas se algo bem resumido, uma essência que eu pensei que seria legal compartilhar aqui, é pensar o seguinte: dentro da visão do Raja Yoga, na meditação que a gente pratica na Brahma Kumaris, a gente entende que a essência de cada um de nós é positiva. A essência de cada um de nós é bonita, é sagrada, é de amor, é de paz, é de verdade, é de bondade, que nenhum ser humano, na sua essência, é mau. É como se a essência de cada um fosse um diamante, e na nossa trajetória, na nossa existência, a gente fosse acumulando algumas camadas de outros traços de personalidade. Um traço de ganância, apego, arrogância e por aí vai. Raiva, etc. Medo, preocupação e tal. Mas quando a gente usa o verbo ser dentro desse entendimento, a gente usa para uma afirmação positiva. A minha essência
é pura, é de luz, é de paz, é de amor. E a gente fala, mas aquele dia eu fiquei irritado, eu fiquei com raiva. Ok, eu estive irritado naquela hora, né, como uma característica adquirida, mas a minha essência é de luz, é pura, é positiva, é de paz. E na meditação, inclusive no final a gente vai ter um outro exercício de meditação para reforçar isso. No estudo e na prática, a gente reforça a percepção e a aceitação que de fato eu sou isso, essa visão que eu tenho de mim mesmo, né? Eu retiro o óculos que às vezes o mundo tenta me impor, de ver negatividade, ver as coisas de forma pessimista, e eu uso o óculos da bondade, eu uso o óculos da positividade, inicialmente para olhar para mim mesmo e assim olhar para os outros. E dessa forma, na medida que eu começo a tornar isso mais vivo dentro de mim, eu de fato me torno, entre aspas, essa alma no negócio, né? De eu vejo as coisas com uma perspectiva mais ampla, mais construtiva, mais positiva, tanto para mim, mas eu começo a trabalhar e fazer o empenho de usar esses bons óculos para ver os outros também, né? Aceitar que os outros são seres de paz e de luz na sua essência, quer eles estejam mais conscientes disso, quer eles estejam menos conscientes disso, né? E alguns desdobramentos que acontecem na nossa vida na medida que a gente pratica isso. Um deles é que a gente começa a ter uma atitude de mais compreensão e de respeito pelos outros, né? Da mesma forma que eu entendo que eu não sou perfeito, que eu tenho muito a melhorar, mas que a minha essência é bonita e pura, ver que os outros também são. Se eles estão se empenhando para isso, é outra história. Mas a minha visão dá esse crédito para elevar a visão que eu tenho do outro. À medida que eu trabalho essa visão de respeito e apreciação, eu posso desenvolver também uma atitude mais de humildade, né, como essa alma no negócio, uma atitude de ser um aprendiz na vida, de ser essa pessoa que está aberta para se adaptar, está aberta para mudar, né? E na medida que eu pratico essa visão de apreciação, respeito, humildade e apreciação de mim mesmo, gradativamente as características de arrogância, de que eu sou muito mais que o outro, ou o outro lado da arrogância. Eu sou nada, eu sou inferior, eu não valho a pena. Tanto esses dois extremos da arrogância começam a dissipar na medida que eu trabalho essa visão, essa postura de mais humildade e de autoapreciação na vida e apreciação dos outros. Esse talvez seja um grande desdobramento da prática de ser essa alma no negócio do dia a dia das situações. Um outro aspecto que estava pensando, conectado a isso, né, que na medida que eu pratico ser de fato esse ser original, essa alma no negócio, eu vou revisar as ambições que eu tenho na vida. Por exemplo, de que às vezes a gente é impulsionado que a minha vida, a minha satisfação na vida é só quando eu ter isso, ter aquele outro, ter aquele outro, ter, mas um aprendizado muito bonito que a gente aprende com esses materiais e outros que a gente oferece nas palestras, essa reflexão que eu sou alguém antes de ter. E mesmo que a vida leve algumas coisas que eu tenha, que essas coisas podem ir e vir, eu continuo sendo, né? E sendo, eu posso levar minhas qualidades onde quer que eu tenha, posso outras posses podem aparecer, as coisas mudam, o mundo dá suas voltas. Então, essa questão de que o ser vem antes do ter, né? É uma reflexão super importante.
Um outro aspecto, né, é que isso é abordado no livro, inclusive, esse sentimento que, na medida que você reconhece esse seu valor interior, a beleza interna, e começa a mudar a sua percepção das situações, você desenvolve esse sentimento de doar, de agregar algo onde quer que você esteja, né? Um mundo, em muitos ambientes que às vezes a gente frequenta, que as pessoas têm uma tendência de tomar, né? Quero isso, quero aquilo, quero outro. A pessoa faz a escolha, não, eu quero ser um doador. Não necessariamente coisas materiais aqui, o que a gente está falando, mas um doador de compreensão. Eu vou ser um doador de gentileza, né? Que é uma das partes do tema da palestra de hoje. Eu vou ser um doador de simpatia. Vou ser um doador de paciência numa situação difícil, né? Eu vou doar meu tempo para escutar aquela pessoa com consideração. E quanto mais a pessoa vai desenvolvendo essa atitude de ser um doador, mais a vida traz em retorno para aquela pessoa boas situações e bons tratamentos do outro, né? É como a pessoa planta a semente da bondade, planta a semente da gentileza, planta a semente da paz, os frutos que ela colhe são de acordo na vida, né? Isso é algo muito bonito no curso de meditação a gente aborda isso, outras palestras, essa questão do dar e receber, o semear e colher, a lei de causa e efeito, às vezes é chamada de lei do karma. Então, eu sinto que e no livro é falado disso, né? Essa reflexão de um dos aspectos de ser essa alma no negócio é essa tendência de querer doar, de serviço, é muito bem aceito no mundo, em várias tradições religiosas, espiritualistas, todo mundo valoriza essa questão da doação, né? A pessoa que quer seja com virtudes, como eu dei exemplo agora, quer seja com seu tempo, quer seja com recursos, com palavras, com ações, tem diversas formas de eu poder ser esse doador na vida. Eu estava pensando também, eu li no livro, no que eu estava revisando o conteúdo, uma qualidade super importante para esse ser que se auto-administra, essa alma no negócio, que é um desdobramento dessa prática, desse olhar para si mesmo, mas é o chamado discernimento, né? O discernimento de não saltar em conclusões antecipadas sobre algo, né? Mas dar um tempo ao tempo e responder e abordar a situação no momento apropriado, né? É algo que a meditação é muito útil nesse sentido, né? Tem uma historinha, não sei se vocês já ouviram. Essa história que eu vou falar não está no livro, mas é só para complementar o nosso encontro de hoje. É de um, falam que é do que aconteceu no interior da China, há muito tempo atrás. E a história diz o seguinte, né? Tinha um pai com um filho e tinha um vizinho. Aí um dia o menino, o garoto, saiu para brincar e na mata ele encontrou um cavalo selvagem e trouxe o cavalo selvagem para casa. Aí o vizinho falou com o pai do garoto: Nossa, o seu menino, sua família tem sorte, encontrou um cavalo selvagem, que interessante, olha. Aí um dia o menino foi brincar com o cavalo, caiu e quebrou a perna. Aí chegou o vizinho, puxa vida, que azar tem sua família, hein? Menino, vocês ganharam, acharam um cavalo, o menino foi brincar, quebrou a perna, que coisa. Aí era uma época de guerra naquele local e os garotos jovens, eles eram convocados para a guerra. E o garoto que quebrou a perna, ele não foi convocado. E aí, o que aconteceu? Muitos garotos morreram na guerra, etc. Aí veio o vizinho de novo para o pai do garoto.
Puxa, hein? Sua família, uma família de sorte, hein? Você achou o cavalo selvagem, aí ele foi brincar com o cavalo, quebrou a perna, agora teve a guerra, não foi convocado, tantos morreram. Que sorte vocês têm, hein? Aí, um dia, depois que o menino está recuperado, o cavalo foge. Aí vem o vizinho novamente com toda aquela história. Acharam o cavalo quebrou a perna, ele quebrou a perna, o menino, não foi para a guerra. Que azar vocês têm, hein? E a conversa vai, aí um dia o cavalo volta com mais 5, e aí lá vem ele para falar que a família tem sorte. Mas exageros à parte, né? Essa reflexão que muitas vezes a gente pode ser levado a pular, interpreta daqui, interpreta dali, interpreta dali, interpreta dali, e o discernimento está conectado a essa atitude mais centrada, mais ponderada, de falar no momento certo, avaliar passado, presente, futuro. E algo que o livro, agora voltando ao conteúdo direto do livro, essa que eu comentei mais no início, que ele aborda com profundidade, é o aspecto da meditação, né? Ele tem alguns exercícios de meditação, mas pegando o gancho do que foi falado no início do encontro hoje, o livro coloca a meditação como uma grande ferramenta para fortalecer essa nossa resistência interna para lidar com essas pressões da vida, né? Como foi dito no início, as pressões continuam vindo, mas o que pode mudar é a forma como eu respondo a essas pressões, usando mais das minhas qualidades, das minhas forças internas. Então, eu vou conduzir um exercício de meditação agora, que eu vou incluir o conceito da meditação no exercício que a gente vai fazer. E depois a gente vai abrir para uma troca de experiência entre nós, quem quiser fazer perguntas e comentários. Eu vou colocar uma música, deixa eu ver, e vou colocar num volume baixo para não atrapalhar. Se alguém puder dizer se o volume da música está atrapalhando a minha voz pelo chat. Alô, testando, som. Acho que está ok, né? Então, convidar vocês. Não está, tá ok, obrigado. Então, convidar vocês a se sentarem confortavelmente nos seus assentos, inspirando de forma mais profunda algumas vezes. Eu começo essa meditação com uma imagem, como se eu estivesse sentado na margem de um rio. Observando as águas do rio, como se essas águas fossem os meus pensamentos. Talvez num primeiro momento, essas águas do rio estão num ritmo mais intenso, pensamentos recentes, antigos, mesmo planos do que está por vir. Mas eu me coloco sentado na margem. Eu apenas observo o fluxo dos meus pensamentos. Não tento controlar. Não tento julgar. Me coloco como um observador de uma forma desprendida, desapegado, de uma forma neutra. Sentindo que algumas cenas que eu visualizo já passaram, tiveram seu momento, outras nem aconteceram ainda.
E na medida que eu observo esse movimento, é como se as águas do rio vão ficando mais suaves, mais serenas. E o meu próprio mundo interior vai ficando mais quieto, mais calmo. Eu inspiro de forma mais profunda, algumas vezes, como se eu inspirasse um pensamento profundo de tranquilidade, segurasse um pouco, e quando eu soltar o ar, é como se eu soltasse alguma rigidez, tensão que eu possa estar segurando em alguma parte do corpo. E me sentindo mais presente nesse momento. Digo a mim mesmo que depois eu lido com aqueles outros pensamentos da imagem do rio. Eu estou dedicando esse momento agora para mim, para uma experiência de meditação, para o meu próprio benefício pessoal. Eu trago a minha atenção para a região atrás dos olhos, entre as sobrancelhas. Esse espaço silencioso e sagrado, a partir de onde eu penso, eu sinto. E eu deixo que emane de dentro para fora um pensamento gentil e positivo para comigo mesmo, de que na minha essência eu sou um ser de luz, leve, pacífico, benevolente. E eu deixo que a sensação desse pensamento seja sentida suavemente no centro da minha testa, como uma pulsação agradável de que eu sou luz, pacífica, leve, benevolente, amorosa. A minha essência é de umas qualidades muito bonitas. Essa é a minha verdade interior, do diamante que eu sou na minha essência. É isso que eu sou realmente. Eu me centro e eu contemplo por alguns momentos essas qualidades de quem originalmente eu sou. E quanto mais eu entro nessa frequência, nessa sintonia dessas qualidades, eu consigo pensar também, entrar na sintonia daquele que é lembrado como a luz maior, o divino, a fonte, aquele que está sempre nessa vibração. Penso nele como um sol espiritual que brilha uma luz pura e pacífica, acolhedora. Com meus pensamentos, eu me conecto a ele, eu penso nele, nesse sol maior. Como se eu me desprendesse daquilo que eu estou vendo, ou ouvindo, ou sentindo,
simplesmente como uma pequenina forma de luz, uma pequenina estrela. Leve, serena, pacífica, sentindo-me envolvido por uma luz silenciosa e acolhedora e clara. Me sinto próximo a esse sol espiritual. Recebendo o acolhimento da sua luz bondosa e benevolente, uma luz que traz paz para a alma, serenidade interna. Então, eu fico alguns momentos nessa experiência, sentindo a luz de amorosidade dessa fonte, aquele que é como o pai da alma, ou a mãe da alma, que traz conforto, segurança. E na medida que eu vivencio, pratico isso, isso fortalece as qualidades que eu próprio já trago dentro de mim. A minha própria luz se fortalece nessa conexão. Então, eu suavemente visualizo o caminho de volta nessa reflexão. Eu me lembro que estou sentado aqui nessa noite, nesse ambiente, nesse encontro, inspirando de forma mais profunda algumas vezes, abrindo os olhos, se está com os olhos fechados. Saudações de paz, Om Shanti. Então, antes de abrir para comentários, perguntas, eu queria colocar aqui para vocês algo do que a gente praticou agora, que seriam como alguns dos passos da meditação. Deixa eu colocar aqui, só um momento. Então, num primeiro momento, né, que aquele exercício que a gente fez ali de se ver na margem do rio, e você começa a, sem julgar, só observando, é como num primeiro momento da meditação, você observa seus pensamentos, observar seus pensamentos e você e desprender-se do que não será necessário no momento, né? Hoje a gente usou essa imagem do rio, né? Você observa seus pensamentos como se fosse a água do rio, sem julgar, sem controlar, só observa. Observa e se desprende. Na medida que você sente que o ritmo dos seus pensamentos está mais harmonioso, você pode ir por um segundo momento, que seria pensar: quem sou eu, né?
Claro que no nosso curso de meditação a gente trabalha tudo isso com mais profundidade, mas nessa parte do quem sou eu, a gente viu pensamentos na meditação do tipo: ah, eu sou aquele que vê através dos olhos, eu ouço através dos ouvidos, eu estou atrás dos olhos, entre as sobrancelhas, eu sou um ser de luz. Mas não só conceito, não só teoria, né? Na medida que você pensa sobre isso, você traduz isso numa sensação, numa experiência, né? Numa etapa seguinte, a reflexão de pensar sobre quais minhas qualidades originais. Aí a gente pensou, tudo bem, Ana Afonso, obrigado pela menção aí no chat, boa noite para você, que você está precisando sair, não tem problema. E aí, nessa parte das qualidades, a gente refletiu sobre paz, sobre amor, sobre verdade, bondade, enfim, poder espiritual, muitas qualidades que, quanto tempo for. E, enfim, claro que hoje aqui não é o curso de meditação, mas só com algumas reflexões. Uma quarta reflexão que a gente trabalha, que a gente trabalhou nesse exercício agora, foi essa experiência do lar original, que no caso foi pensar sobre um ambiente de luz, de paz, de silêncio, né? Que alguns chamam de céu, alguns chamam de região do Nirvana, enfim, que quem já fez ou quem for ter a oportunidade de fazer o curso de introdução da meditação vai saber mais sobre isso, né? Que a experiência do lar de luz. Em seguida, teve o contato, a experiência com o divino. Enfim, são algumas reflexões, né, só para colocar em palavras um pouco da experiência que a gente teve. Vou passar a palavra agora para a Valdete, eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário, e eu falei mais de meditação no final do encontro hoje, que é um dos temas que é bem abordado nesse livro Alma no Negócio, principalmente na parte final do livro. Oi, Ricardo. Nossa, muito bom, excelente. Anotei bastante coisa, assim, esses tópicos que você colocou, essa experiência de meditação super importante que cada um deu para vivenciar na prática, né? Esse passo a passo. Primeiro você nos conduziu e depois você esclareceu quais foram esses pontos, né? Então, acho que isso é excelente para fechar com chave de ouro essa tua fala. E gostei também muito dos tópicos que você foi abordando. Enquanto eu estou falando aí, o pessoal pode escrever alguma pergunta no chat, tá bom? Para a gente interagir um pouquinho, mas eu vou, enquanto vocês não estão pensando e refletindo sobre suas perguntas para o Ricardo, eu vou falando algumas anotações que eu fui fazendo aqui, que eu sempre gosto de fazer anotações no meu caderno lindo. Então, assim, que o Ricardo foi colocando ali também, né? Usar os óculos da positividade, da bondade, para me olhar e olhar os outros, né? Que tem a ver com autocompaixão, compaixão, automisericórdia, misericórdia do outro, né? Tá trabalhando esses dois aspectos, e essa visão muito mais, vamos dizer assim, mais límpida, né, que a gente tem de nós mesmos e do outro, da essência do diamante, né? Conseguir olhar o diamante, é um óculos que vê diamante, viu, Ricardo? Nossa. Esse é um óculos que vê diamante, porque eu fui vendo assim que você colocou, né, que assim nós passamos a ter mais compreensão e respeito pelos outros. Eu pratico mais ser do que o ter, né? Consigo perceber que esse ser é mais importante, que esse ser eu levo para qualquer local, né? E o ter ele oscila, mas o ser, se eu vou cultivando boas qualidades, eu levo isso para qualquer momento, né? Sobre agregar algo em qualquer lugar que a gente
Vá, gostei muito que você foi falando, né? Eu posso ser um doador de gentileza, de simpatia, de paciência, de ouvir com consideração, né? Eu Hum, falei, nossa, que maravilhoso, né? Eu fui vendo, assim, essas possibilidades e que você foi associando com a lei do karma e com a semente que a gente está semeando e plantando, né? E com esses aspectos de sabedoria da vida, que essa inteligência é uma inteligência profunda, né, que tem a ver com sabedoria. Aí você nos contou a historinha lá do cavalo, do menino e o cavalo, né? E então, muito assim, interessante isso, né? Essa história que então você ficar bem alinhado, né, com essa questão de você estar centrado, né, e não ficar muito de acordo com os julgamentos alheios, né, se foi isso que eu entendi bem. hum. E aí essa meditação, né, fora os tópicos que você falou antes. Então, assim, eu sempre gosto de anotar porque fica um resumo para o meu próprio estudo, né? Hum. E assim a gente também revê os pontos. E aí vamos ver se tem alguma pergunta escrita, senão a gente continua aqui nossa conversa. Boa noite, gratidão, bastante boa noite. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Todos que estão aqui presentes. Senão eu e o Ricardo a gente vai conversando aqui para. Mas vocês podem falar ou escrever no chat também, né? Eu achei interessante, Ricardo, também que ele coloca lá no livro, né, um plano estabelecendo metas, né? Que ele colocou Hum. lá um estado atual, valores, barreiras, metas, plano de ação e estado futuro. Então, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar, eu achei maravilhoso, né? Sim, esse ponto é interessante, né? Junto com essa parte, alguns conceitos mais gerais sobre de autoconhecimento, como a própria, você mesmo, a Valdete disse no início do encontro, né? Tem alguns exercícios práticos no livro. Então, ele traz algumas reflexões que ajudam a pessoa a ver, ok, hoje a minha situação atual é essa, mas o que que eu quero? Onde eu quero chegar? E aí não só isso, né? Você vê o passo a passo. Ok, se a minha meta é essa, o que que podem ser possíveis barreiras para eu atingir aquilo, né? E aí você reflete sobre os passos para contornar aquilo. É bem interessante, realmente. Eu falei assim, nossa, esse é um exercício que eu preciso esmiuçar, né, para a gente colocar em prática na vida quando a gente quer atingir alguma meta, seja de melhoria interna ou externa, né, de algum daqueles pés que você falou lá da mesa, muito interessante essa analogia da mesa, dos pés, né? Alguém perguntou sobre o quarto passo, Ricardo, você quer falar? Ah, eu vou compartilhar aquela tela de novo aqui. Vale a O- pena fazer um print, viu? Tirar uma foto, né? É a Denise que está perguntando. Denise, na meditação, no comentário de meditação induzida, essa parte foi falada meio rápido, né? Foi aquela parte que foi falada assim: agora eu me desprendo do que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, eu me sinto como luz, e como se eu estivesse indo para o alto, e agora eu me experimento como se envolvido num ambiente de luz silenciosa, pacífica. O que que seria isso, né? Vou abordar aqui. No curso de Introdução à Meditação da Brahma Kumaris, ele se propõe a abordar algumas questões que às vezes são tidas como questões existenciais, né? Por exemplo, quem sou eu? Né? Tem toda uma aula para falar de quem sou eu. Quem é Deus, sob a ótica do Raja Yoga? Tem toda uma aula sobre isso, aula sobre meditação. Mas tem uma parte dessas aulas trata de uma outra pergunta desse estilo existencial também, que é da onde viemos para onde vamos. E a reflexão é o seguinte: da mesma forma como cada um de nós, seres humanos, né, o ser de luz,
um corpo físico que nós interagimos, expressamos, a gente tem um endereço físico de uma casa, de um apartamento, etc. Como esse ser de luz, essa alma, né, profunda que cada um de nós é, a gente também tem um lar original, né? O lar original da onde viemos e para um dia nós vamos. É algo que na tradição judaico-cristã é chamada do céu, né? Por exemplo, é falado papai do céu, né? Deus mora no céu. Às vezes a criança pergunta para da onde veio o bebê? Ah, estava no céu, papai do céu. Ou quando alguém falece na família, pergunta para onde foi? Foi para o céu. É algo que no budismo é chamado da região de Nirvana, um local sem som, de total silêncio. Enfim, é algo que na prática da meditação, entre outros pensamentos que a gente pratica, um deles está conectada à experiência desse ambiente de silêncio, de tranquilidade extrema, de paz absoluta, que é o lar original nosso, seres em geral, mas é o lar original do divino, né? O papai do céu, digamos assim. Mas acho que por hoje essa parte já deu, porque é um assunto que a gente explora mais no curso de meditação, outras aulas, mas respondendo nossa pergunta, em essência, seria isso. Muito bem, Ricardo. Tem algumas pessoas agradecendo. A Olivia disse que estava muito agitada e se acalmou. A Denise disse perfeito, muito grato, né? Então, assim, sempre inspirador esses momentos de aprendizado, de crescimento. Eu também achei interessante que foi abordado no livro sobre a arte da comunicação efetiva, né, Ricardo? Quão importante a comunicação no mundo hoje, né, para nós nos entendermos melhor, para nos ter uma comunicação menos, eu até falo menos violenta, né? Porque às vezes, sem querer, a gente tem uma comunicação violenta, vai no impulso ou age de uma maneira. Então, assim, ele aborda bastante essa questão da comunicação também, né? Tem um tópico, um capítulo sobre isso inteirinho, né? Sim, sim, comunicação é sempre um tema sempre relevante, né? Que toda a nossa comunicação começa nos pensamentos, né? Antes de palavras, a gente estava pensando algo. E como é interessante a gente alinhar o nosso estado interno com a comunicação que a gente expressa, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem que falar uma coisa importante, aparentemente séria, né? Às vezes até meio dura, mas se internamente antes ela se trabalhou em termos de paz, de manter uma visão positiva dos outros, de não estar ali para punir ninguém, mas estar de uma forma centrada e assertiva, mesmo que a comunicação da pessoa fosse intensa e forte, as pessoas aceitam de bom grado, de uma forma melhor. Por outro lado, se a pessoa está com pensamento crítica, irritação sobre um, sobre outro, na hora que vai falar com o outro, mesmo que externamente a palavra seja doce, o outro vai falar, tem alguma coisa a mais do que só essa palavra. Então a gente consegue captar os sentimentos e os pensamentos por trás das palavras, né? Pensamentos e sentimentos, eles são a primeira forma de comunicação que a gente tem. Muito rica essa explanação do Ricardo, né, sobre a comunicação, as sutilezas da comunicação e como a gente deve estar alinhando, né, pensamentos, sentimentos, a nossa expressão verbal, corporal, né, Ricardo? Da nossa face. Claro que é um exercício, né? Sim. Que todos nós vamos assim fazendo,
mas que é sempre muito importante. Então, a gente leva conosco essa mensagem. Então, antes de nós fazermos a meditação final, eu vou fazer alguns agradecimentos aqui, alguns avisos, né? Então, a gente agradece a Janaína por estar nos dando suporte aqui técnico, agradecemos a editora Brahma Kumaris por estar nos convidando, né? Estar convidando, propiciando esse momento, por ter chamado um palestrante como o Ricardo, por estar propiciando para nós esse momento de construção, de reflexão, de crescimento interno, todos os meses, incansavelmente, 2 vezes por semana. A editora, 2 vezes por mês, desculpa, está aqui presente, né? Está incansavelmente também no Instagram, no YouTube, sempre propiciando conteúdos. Então, visitem o Instagram, visitem o YouTube da editora Brahma Kumaris, o site, né? Que também tem os livros, tem vários livros. Lembre-se do livro para presentear os pais. O meu livro ainda é muito antigo, vou mostrar a foto antiga, ó. O Ricardo pôs a foto moderna, né? Isso daí. Então, assim, é um ótimo presente para si mesmo e para pais, para amigos, né? Então, lembrem-se disso. E também o próximo programa da editora, depois a Janaína vai colocar para a gente o link, que é o Clube do Livro, que é com a Aruna Ladiva, que vai ser, deixa eu só ver aqui a data, vai ser no terceira quarta-feira do mês, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, será no dia 16 de agosto, que é uma convidada internacional da editora, a mediadora será a Kátia Roel, e a Aruna Ladiva em breve estará vindo ao Brasil, né? Então, fiquem antenados para esse programa, para mais esse momento. E, então, nós agradecemos também ao Ricardo estar aqui conosco. Esse é o link, essa é a nossa chamada, né? E agradecemos a presença do Ricardo, estar compartilhando aqui conosco hoje. Agradecemos a presença de todos vocês que fazem essa chama se manter acesa, né? E aí eu convido, então, o Ricardo para fazer as considerações finais e depois concluir com uma meditação. Pode ser, Ricardo? Tá bom. Então, acho muito bom, né? Que eles têm essas oportunidades de estar nesses encontros noturnos como esse, que são oferecidos pela Brahma Kumaris. Quem tem a oportunidade de ter acesso a essas literaturas, né? O próprio site da editora tem uma seção que é o painel do leitor, que tem artigos, tem áudios, tem vídeos, tem materiais muito bons que dá para ler no próprio site, mas e quem efetivamente ter acesso a um desses livros também, com certeza pode se beneficiar muito. E, enfim, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje à noite. Então, Ricardo, lembrei só de mais uma coisa, também tem o app, né? O sim, aplicativo, né? tem a Valdete lembrou, tem o aplicativo de celulares da Brahma Kumaris que se chama Medita BK, que eu vou colocar aqui na tela. Opa, é o app Medita BK. Nesse aplicativo vocês encontram quase 100 meditações com professores diversos, com assuntos diversos. Tem tanto a versão Android quanto a versão iOS, vale muito a pena. Medita BK, bem lembrado. E palestras também vocês encontram lá, muito bacana. Então vamos lá, vamos fazer uma reflexão final, uma meditação final para nosso encontro de hoje. Vou colocar uma musiquinha aqui, bem leve. Então, convido cada um a respirar profundamente algumas vezes
na tela dos pensamentos, eu relembro como foi essa quase uma hora sentado aqui hoje à noite, reflexões que eu fui tendo no decorrer da palestra, algo que eu levo comigo para o meu dia a dia, para os ambientes que eu frequento, nas interações que eu tenho com pessoas variadas, mas, sobretudo, para a minha própria jornada, para a atenção com o ser que eu que sou essa alma no negócio, eu que sou esse ser nas cenas da vida. O que eu levo comigo deste encontro para o cultivo de bons pensamentos, por exemplo, a prática da meditação, de entrar em contato com a minha essência bonita e positiva, minhas qualidades. Lembrar que eu sou esse ser de luz, sou algo mais do que simplesmente a imagem do espelho, sou o ser que na essência é amor, é a paz, é verdade. E que com um pensamento eu posso pensar naquele ser maior, o divino, que está sempre disponível, sempre que eu me volto para ele. Nessa comunicação silenciosa, invisível, mas muito verdadeira com ele. Eu recebo dele a energia de positividade, de paz. E assim, vou seguindo no rumo da minha vida, sentindo que eu posso estar combinado com ele, alinhado com ele. Certamente que eu que faço as minhas escolhas e tomo as minhas decisões. Mas quanto mais eu reservo momentos do meu dia a dia, como esse, para essa conexão, mais segurança terei na minha jornada. E poderei levar qualidades onde quer que eu esteja no meu dia a dia. Como essa alma no negócio, levando o que eu tenho de melhor em cada ambiente que eu frequento. Então, guardando comigo esses pensamentos, essa experiência, eu inspiro de forma mais profunda algumas vezes e venho retornando do exercício. Saudações de paz. Om Shanti. Uma ótima noite, bom restante de semana para todos. Obrigado, Valdete, Janaína e todos. Om Shanti. Então, gratidão a todos e até breve.